2022 tem sido o ano de muitos concursos e a Banca Objetiva está aí na área fazendo muitos concursos. E eu te trago aqui então a resolução de uma prova, de algumas questões, na verdade, da Banca Objetiva do ano de 2022, que vão te ajudar a gabaritar, a acertar o máximo de questões possíveis no teu concurso. Lembrando, pessoal, inscreva-se no canal, te convido a te inscrever aqui no canal, a fazer parte da nossa comunidade. Me segue lá no Instagram também para receber dicas de matemática e raciocínio lógico. Certo, pessoal? Dá o like aqui no nosso vídeo, ajuda esse professor, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no nosso canal, ajuda o professor a continuar crescendo aqui. Um abraço e até lá! Opa! Segue o vídeo aí, segue a resolução dessas questões. Buenas pessoas concurseiras, então vamos lá. Resolução de questões da Banca Objetiva. Vamos à nossa primeira questão. Olha só. O gráfico abaixo apresenta o número de infrações de trânsito ao longo de 5 dias, ó, ao longo de 5 dias úteis, em uma movimentada avenida de Porto Alegre. Qual foi o número médio, ó, número médio de infrações de trânsito nessa avenida ao longo desses 5 dias? Então, aqui a Banca Objetiva, nesta prova de matemática, ela pediu o número médio de informações. Quando tu pede o número médio, tu está pedindo a média aritmética. O que tu vai fazer nesse caso? Tu vai somar, certo? Todas as quantidades, o número de infrações ao longo destes 5 dias. E essas infrações, elas estão representadas aqui neste gráfico. Observa o seguinte, ó, tu tem aqui o 100 e o 200. E estas linhas entre elas. Tu vai ter que, o gráfico, ele deixa implícito, então, as quantidades aqui, ó. Tu vai ter que deduzir. Então, tu tem 1, 2, 3, 4 linhas até chegar ao 200. Olha só, se tu fizer 100, 110, 120, 130, 140, tu não chega ao 200. Se tu fizer 120, de 20 em 20, se tu for contar de 20 em 20, né? 120, 140, 160, 180, 200. Então, pessoal, nesta situação, neste gráfico aqui, ó, nós estamos fazendo a contagem de 20 em 20. Então, se nós formos observar aqui, ó, nesse dia aqui, tá? Ó, essa linha, ela representa o 120. Então, aqui nós temos 120 infrações. Como tu tá contando de 20 em 20, nesta linha aqui, ó, tu tem 120, 140, 160. Ó, 160 infrações. Nesta linha aqui, ó, nós vamos ter, nesta linha da terceira coluna, tá? Na linha da primeira coluna, são 120 infrações. Na segunda coluna, 160. E na terceira coluna, ó, nessa linha aqui, ó, vai ser 120, 140, ó. Então, são 140 infrações. Na quarta coluna, nós temos aqui, ó, esta linha. Então, nessa linha aqui, quantas infrações vai dar, ó? 120, 140, 160, 180. E nesta coluna aqui, ó, na última coluna, que está parelha a linha, que é a mesma linha da segunda coluna, então, são 160 infrações. Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Nós vamos somar 120, 160, 140, 180 e 160, certo? O que nós saímos aqui? Qual foi a saída desta questão? A saída que nós tivemos é que o gráfico, que representa as infrações, tá? Ele não tem os dados explícitos, eles estão, parte deles, implícitos. Então, tu tem que deduzir, tu tem que analisar o gráfico e deduzir as informações. Então, aqui, no primeiro dia, vamos supor que seja o primeiro dia, primeira coluna aqui, ó, ok? Como é que eu cheguei no 120?
eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, para eu sair do 100 e chegar no 200, eu vou dividir o gráfico de quanto em quanto espaço, ó. Cada linha representa um espaço. Então, a gente vai dividir o gráfico em espaços de 20 em 20, ó. Então, aqui seria 120, 140, 160, 180, 200. Aí vai fechar lá o 200. Entendido? Então, pessoal, isso aqui que é muito importante. O gráfico, minha gente, ele é um desenho, tá? Isso é uma coisa interessante da gente até explorar. É um desenho informativo, tá? Ele vai te dar uma série de informações. Ao invés de tu escrever um texto, tu utiliza um gráfico. Então, vamos lá, ó. Como está pedindo a média, nós vamos somar os números do gráfico. Então, aqui vai ser, ó, 120 mais o segundo dia, vamos dizer assim, né? 160 mais o terceiro dia, terceira coluna, 140 mais a quarta coluna, o quarto dia, 180 mais a última coluna, o último dia, 160. Então, eu vou somar os 5 valores e vou dividir por 5, porque é uma média aritmética. Está pedindo média, não diz qual é a média aritmética. Então, se a gente for somar aqui, ó, 120 mais 160, mais 140, mais 180, mais 160, vai dar um total de 760, dividido por 5. E aí, 760 dividido por 5, ó. Matemática básica na veia, vamos fazer a continha. O professor não fez a de somar, que deu 760. Então, vamos fazer a de dividir. 7 é maior que 5, então eu posso dividir o 7 por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 7? Uma vez. 1 vezes 5, 5. 7 menos 5, 2. Vou baixar o 6. Vai dar por 5. 5 vezes 5, 25. Sobra 1. 26 menos 25, 1. Baixo o 0, vai dar 5 vezes quanto dá 10? 2. 2 vezes 5, 10, resto 0. Portanto, a média de infrações foi 152 infrações. Logo, a resposta correta é a alternativa A de Argentina. Ok, pessoal? Tranquilo esta questão? Então, a primeira questão desta nossa videoaula é uma questão envolvendo média aritmética, tá bem? Vamos à próxima questão? A segunda questão desta nossa videoaula: André pagou com atraso uma conta cujo valor nominal, era R$ 720. Sabendo-se que foram gerados juros de R$ 115,20, a taxa de juros simples, juros simples mensal é 4% ao todo. Com quantos meses de atraso ele pagou esta conta? Então, anteriormente, geralmente as bancas, pessoal, elas pedem questões de juros simples envolvendo o cálculo do juro em si. Ultimamente, tanto a banca Fundatec, quanto a Fafipa, quanto a Objetiva, elas têm pedido, não o cálculo dos juros, elas têm pedido aqui, o tempo, tá? Ou elas têm pedido a taxa, ou elas têm pedido o capital, que é quando tu mexe um pouquinho com a fórmula. Vou explicar o que o professor está querendo dizer. Olha só, primeira coisa. Quando a gente vai resolver uma questão de juros, tá? Eu, professor Iago, gosto de destacar os valores envolvidos. Então, aqui, capital. Capital é o valor nominal, aquele valor maior, né? O valor investido, vamos dizer assim, 720, certo? Os juros, juros já está sendo dito, R$ 115,20. Vou usar só o 2, esse 0 não me adianta nada. Sabendo que a taxa de juros simples, então taxa representada pela letra I, é 4% ao mês. Como é que eu sei que é ao mês? Taxa de juros simples mensal. Então, essa taxa de juros é ao mês,
Tá pedindo quanto tempo? Muito que bem. Então, qual é a fórmula do juro simples? Ó? Juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100, ok? A gente pode utilizar a fórmula dessa maneira aqui, não tem problema. Ó. Juros 115,2 igual ao capital 720 vezes a taxa 4. Como eu estou utilizando sobre 100, eu posso utilizar a taxa que foi dada ali, ó, tá, pessoal? Se não utilizar o sobre 100, tu tem que transformar essa taxa num número decimal. Então, como a gente está usando aqui sobre 100, tu copia direto a taxa. Vezes o tempo sobre 100. Aqui, ó, minha gente. Este zero, eu vou cortar com o zero do 100, ok? Como nós temos aqui, dividindo o t, nós temos o 10, então eu vou multiplicar por 10 ambos os lados da minha equação. Por quê, professor? Olha só, quando eu multiplico por ambos os lados da equação por 10, ó, esse 10 cancela com esse 10 aqui, ok? E aí fica 72 vezes 4. 72 vezes 4, minha gente, é 288t. Igual. Aqui, ó, 10 vezes 115 com 2. Como eu estou multiplicando por 10 e o 10 tem um zero, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar 1152, certo? Gente, isso aqui que o professor fez, ó, de multiplicar por 10 ambos os lados, é equivalente ao que tu aprendeu lá na escola, de pegar esse 10 e passar para o outro lado multiplicando, tá? Como muitas vezes eu observo assim que os alunos se atrapalham ao fazer isso, então o que o professor ensina? O que o professor costuma ensinar? Ó? Como tu tá dividindo, a letra desconhecida, no caso aqui o t, por 10, para tu eliminar esse 10 daqui, tá? Para tirar esse 10 daqui, o que tu faz? Tu pega o 10, ó, multiplica esse membro por 10 e multiplica o segundo por 10. Por que eu tenho que multiplicar os dois lados por 10? Porque é uma igualdade. Como eu tenho uma multiplicação, ó, numa fração, eu posso cancelar esses dois valores aqui. O 10 cancela com 10, porque 10 dividido por 10 dá 1. Se eu multiplicar, ó, 72 vezes 4 vezes 10, dá 2.800. Dividido por 10 dá os 288, certo? Então, aqui, ó, nós temos 288 multiplicando o t. Então, nós dividimos, ó, ambos os membros da equação por 288, ó. Certo? Por quê, professor? É a mesma ideia de tu passar o 288 dividindo. 288 dividido por 288 dá 1. 1t, tá? Que se escreve somente o t. 1152 dividido por 88. Olha só. Tenho que fazer 288 vezes alguma coisa que dê 1152, né? Porque como 1000 ele é maior do que 300, né? Vamos dizer que aqui eu tenho quase 300. Se eu multiplicar 300 por 4 dá 1200. Então, ó, é o número de uma unidade. Então, que número eu vou multiplicar aqui pelo 288, que vai dar o 1152, que é a mesma coisa que tu pegasse 1152 e dividir por 288. Olha só. 1 não dá para dividir por 288. 11 também não. 115 também não. Então, tu vai pegar o 1152. E aí, tu pensa aqui comigo, ó. 288 vezes quanto dá o 1152. Então, é a mesma coisa que tu multiplicar somente. Vamos ver o seguinte, ó. 1152 termina em 2. Que número eu vou multiplicar por 8 e o final vai dar 2? Ó. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 3 dá 24. Termina em 4. 8 vezes 4 dá 32. Então, suponho que seja por 4. Ó.
4 vezes 8, 32, vai o 3. 4 vezes 8, 32, mais 3, 35, vai 3. 4 vezes 2, 8, mais 3 dá 11. Então, o que o professor fez aqui, ó? Eu, conhecendo a multiplicação, isso é uma coisa que o concurseiro tem que ter a manha, certo? Quando tu vai fazer uma prova da banca objetiva, da banca Fundatec, da banca Fafipa ou de qualquer outra banca, tu tem que desenvolver algumas manhas para resolver os exercícios. Então, tu multiplicar o 288 por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu demanda tempo. Mas se tu souber, ó, 8 vezes quanto vai dar o final? 2. 8 vezes 4. Então, tu vai começar a multiplicação pelo 4. Ok? Então, aqui, ó, 1.152 dividido por 288 dá 4. 4 o quê? Meses. Portanto, a resposta correta é a alternativa B de Brasil. Certo, pessoal? Então, uma questão de juros simples, banca objetiva, ok? Uma prova de nível médio, mas uma prova que ela banca deu uma puxadinha aqui, ok? Vamos lá, próxima questão. A terceira questão dessa nossa videoaula, desse nosso vídeo aqui, a figura a seguir corresponde a um retângulo em que um dos lados mede 25 centímetros. Ó, um dos lados mede 25 centímetros. Como é um retângulo, então esse lado aqui tem a mesma medida desse aqui. Os lados opostos têm a mesma medida. Sabendo que o perímetro desse retângulo é 90, qual é o valor da medida da área desse triângulo? Então, olha só, se aqui mede 25, aqui mede 25. Aqui eu não sei quanto mede, vou chamar de x. Essa medida é a mesma dessa. Lados opostos têm a mesma medida. Então, assim, de repente, tu tá assistindo aqui o vídeo e tu deduziu. Ah, aqui mede tanto, aqui mede tanto. Mas vamos supor que não seja uma coisa tão simples, tá? Para alguns, é necessário o cálculo. Então, a gente vai ensinar esse cálculo. Olha só. O que é o perímetro de uma figura plana? É a soma de todas as medidas dos seus lados. Então, eu vou somar x mais 25 mais 25. Ó, x mais 25 mais 25. Isto é o perímetro, que é igual a 90. Então, x mais x dá 2x. 25 mais 25, 50. Igual a 90. O que tu aprendeu lá na escola? Que tu passa agora os 50 para o outro lado subtraindo. Aí, no passar os 50 para o outro lado subtraindo, tem muito iago da vida que esquece o sinal, você perde no sinal. O que o professor ensina? Ele ensina o seguinte. Tu quer eliminar os 50. Tá positivo? Tu subtrai 50 do primeiro membro e subtrai 50 do segundo membro da equação. Ó, dos dois lados da igualdade, tu vai subtrair 50. Então, ó, por quê? Porque é uma igualdade que tu faz num lado, tu tem que fazer no outro. 50 menos 50 dá 0. Então, fica 2x mais 0, que é 2x. Igual 90 menos 50, 40. Se está multiplicando o x por 2, divide ambos os lados por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1x igual 40 dividido por 2, 20. Portanto, o outro lado aqui, ó, mede 20. E aqui, 20. Certo? E agora? Terminou o cálculo? Olha só a alternativa D aqui, ó. Tá 20. Não é isso, não é. Tem muita gente que deve ter marcado a alternativa D. A banca, às vezes, ela dá uma enganada. O que a questão está pedindo? Está pedindo a área. Então, ó, área de um retângulo. Comprimento vezes largura. Comprimento, aqui, a largura. Tem gente que chama o comprimento de base e a largura de altura. Então, tu usa aqui a fórmula, base vezes altura. É a mesma fórmula. Então, ó, área igual. Comprimento, 25, vezes a largura, altura, 20. 25 vezes 20, ó. O zero do 20, coloco na resposta. E aí eu faço 2 vezes 5, 10. Vai 1.
2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 500 centímetros quadrados, não é metros, é centímetros quadrados. É a resposta. Alternativa A de Argentina. Ok? Então, pessoal, esta é a nossa a terceira questão da prova, dessa prova da banca objetiva, envolveu aqui, ó, perímetro e área de figuras geométricas. Partiu quarta questão? A quarta questão desta prova, dessa nossa videoaula, é o seguinte, ó. Ana foi comprar uma roupa que custava R$140. Recebeu um desconto de 20% na hora do pagamento. Assim sendo, qual o valor pago por ela nessa compra? Então, foi um desconto de 20%. Primeira coisa que tu calcula, 20% de 140. Olha só, tem um macete da porcentagem. Qual é o macete da porcentagem? O 20% tu transforma em 20 sobre 100, ok? O porcento é sobre 100. O D multiplica por 140, ó, certo? E aí tu vai fazer um cancelamento de zeros, ó. Um zero do 140 com um zero do 100. O zero do 20 com o zero do 100. E aí ficou 2 vezes 14, 28. Esse aqui, pessoal, é o macete da porcentagem. E existe, minha gente, o macete do macete. O macete do macete da porcentagem. Como que é, professor? Deixa o professor pegar aqui uma caneta. Olha só. Eu tenho aqui esses dois zeros do 100. O que eu vou fazer? Eu vou cortar os zeros daqui, ó, direto, como se tivesse o 100 embaixo, ó. Esse zero eu corto com um e esse zero eu corto com outro, entendeu? E aí eu corto aqui, ó. Eu gosto de fazer assim para vocês entenderem. Esse zero eu corto com esse aqui. Esse zero eu corto com esse. E aí ficou 2 vezes 14, que vai dar, ó, 28, tá? Este é o macete do macete da multiplicação. E agora, professor? 28 que ela pagou, não tem 28 nas alternativas, não. Ó, o valor pago, então, ó, o valor pago vai ser 140 menos 28. E aqui é uma continha de menos, né, minha gente? 0 menos 8, 10, não posso, peço emprestado, fica 10 aqui, 3. 10 menos 8, 2. 3 menos 8, pego o 1 ali, tá? Fica 13. 13 menos 2 vai dar 11. Portanto, vai dar o resultado de, melhor, o valor, né, da compra de R$112. Alternativa C de Canadá. Algumas pessoas falam aqui, ó, tem um outro modo de fazer essa subtração. Mas como a grande maioria das pessoas tá mais habituada a pedir emprestado, eu ensino pedindo emprestado, tá, minha gente? Qual é a outra forma? Tu poderia pegar, ao invés de fazer 140 menos 28, tu faria 142 menos 30. Tu soma 2 nos dois, certo? E aqui, ó, 2 menos 0, 2. 14 menos 3, 11, tá? É a mesma forma de fazer o cálculo, certo? Mas eu acho muitos macetes assim, ó, muita mudança às vezes, né? O aluno, ele consegue entender essa ideia de emprestado, pede emprestado. Eu prefiro, pessoal, sinceramente, ensinar, tá? Vocês a simplificar aqui, ó, esse tipo de simplificação, esse tipo de equação que vai realmente agilizar o cálculo de vocês. Esse tipo de subtração aqui, ó, também ajuda, mas não é uma coisa que vai agilizar, assim, né? Então, por isso que o professor, ele faz geralmente do método tradicional aqui, tá bem? Vamos para a próxima questão? Então, a questão de número 15, minha gente. Lembrando, né, pessoal, dá uma ajuda aí para o professor. O professor está crescendo, assim, está ajudando os alunos aqui no YouTube a realizarem o seu sonho de serem aprovados em concursos públicos, e tu dá uma demão para o professor. Clica no gostei aqui do nosso vídeo,
te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Nós temos um grande volume de não inscritos assistindo os nossos vídeos, então te convido, te inscreve, dá ajuda ao professor, assim como o professor está te ajudando, e a gente vai ficando aí cada vez mais feliz e vai crescendo cada vez mais. Questão de número 15. Para fazer certa receita, é necessário utilizar 300 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar e 3 ovos. Supondo-se que, em certo preparo, foram utilizados 9 ovos, quantas gramas de açúcar devem ser utilizados, de modo que a proporção seja mantida? Então, está falando em proporção. Olha só, se aumenta a quantidade de ovos, tem que aumentar a quantidade de açúcar na mesma proporção. Então, aqui, ó, eu vou montar uma razão, certo? A razão vai ser, ó, quantidade de ovos para a quantidade de açúcar, ok? Então, quantos ovos foram utilizados na receita original? Na receita original foram usados 3 ovos e 200 gramas de açúcar. Então, são 3 ovos para 200 gramas de açúcar. Mantendo-se a proporção, ó, eu vou utilizar 9 ovos, quantas gramas de açúcar eu vou utilizar? X. De repente, minha gente, tá? Tu já sabe o seguinte, ó, tu já observou, não, já sabe não, já observou, que de 3 para 9, tu multiplicou por 3. Então, se tu multiplicar de 200 por 3, também, por quê? Porque eu vou multiplicar por 3. Como é uma fração, uma razão é uma fração, o que eu faço no numerador, eu vou fazer no denominador. Então, ó, de 3 para 9, eu multiplico por 3. Então, eu tenho que multiplicar o 200 por 3. Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar direto, ó, que x é igual a 600. Então, eu preciso de 600 gramas de açúcar. Alternativa, B de Brasil. Vamos supor que tu não enxergou isso de uma maneira muito clara. Tu faz o cálculo. Como é que tu faz o cálculo? Ó? 3 sobre 200 é igual a 9 sobre x. Se eu utilizo 3 ovos para 200 gramas de açúcar, então 9 ovos vai estar para x. E agora, professor? Agora tu aplica a propriedade fundamental das proporções, ó. Qual é a propriedade fundamental das proporções? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Então, aqui, 3 vezes x, 3x. 200 vezes 9, 180. Não, 180 não, 1.800, tá? 200 vezes 9, 1.800. Se eu estou multiplicando por 3, divido ambos os lados por 3. 3 dividido por 3, 1x, igual. 1.800 dividido por 3, ó. 18 dividido por 3, 6. Os dois zeros que sobraram, coloco aqui, 600. Tá? Então, aqui, ó, nós utilizamos a proporção, tá? Propriedade fundamental das proporções para resolver essa questão. Aqui nós utilizamos apenas razão, a ideia de razão, tá? E a partir da ideia de razão, a ideia de proporção. Então, montamos a razão, observamos a outra razão. Ó, 9 para x. Partimos dessa razão e chegamos nessa. Isso também é proporção, tá, pessoal? Se eu multiplico por 3, do 3 para 9, eu multiplico por 3, ó. Então, eu tenho que multiplicar o 200 por 3 para dar os 600, ok? Então, aqui uma questão de razão e proporção. Partiu para a questão 6. Vamos lá? A questão de número 6, ó. Qual é o número decimal, número com vírgula, que corresponde à razão, ó, razão, entre os números 32 e 40, nessa ordem? Então, a razão, pessoal, já cantamos a letra na questão anterior, né? Razão é um quociente entre o 32 e o 40, certo? Razão é o quociente entre dois números, tá?
A banca objetiva, minha gente, ela gosta muito de questão de razão e proporção. Razão, proporção, regra de 3 e porcentagem sempre tem pelo menos uma questão. Aqui nessa nossa prova nós tivemos porcentagem, proporção, razão, ó. Só faltou a regra de 3, né? Deixa eu ver. Só faltou a regra de 3 mesmo, que no meu gabarito aqui não tem regra de 3. Então vamos lá. Razão entre 32 e 40. Observa o seguinte, ó. O 32 e o 40, eles são múltiplos do 4, do 2, do 4, do 8. Dá para eu dividir o 32 por 2 e o 40 por 2. Posso dividir por 4 e por 4, certo? Posso dividir por 8 e por 8, ok? Mas por quem que eu vou dividir? Importante, minha gente, quando a gente simplifica uma fração, se tu simplifica por um número em cima, no numerador, tem que simplificar pelo mesmo número no denominador. Vou escolher simplificar por 4. Olha só, por 4 e por 4. Mas por que, professor? Observa o seguinte, ó, tá pedindo o número decimal. O que o meu olho saltou aqui, ó? 40 dividido por 4 vai dar 10, ó. Decimal, o denominador tem que ser 10, ou um múltiplo de 10. 32 dividido por 4 vai dar 8. 8 dividido por 10. 8 dividido por 10, ó. O 10 tem um zero. Então, eu vou escrever o 8 com o número que está no numerador, no caso 8, tá? Com uma casa após a vírgula. Então, uma casa após a vírgula. Faltou o algarismo? Coloca o zero. Dá 0,8, que é a alternativa B. Esse zero aqui não tem valor nenhum, tá? Então, 8 dividido por 10 dá 0,8. Número, vamos supor, tá? Espera aí, professor, tu pode me dizer o seguinte, ó. Não supor nada, tu pode me dizer o seguinte. Professor, aqui foi uma razão ideal, eu simplifiquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos dizer que não daria para fazer essa simplificação. O que tu faria? Tu ia pegar o 32 e dividir por 40. Quando tu faz essa divisão, como é um número menor dividido por um maior, vai dar aqui um número decimal, um número com vírgula, tá? Então, não dá para dividir o 32 pelo 40. O que tu faz, ó? Tu vai acrescentar o zero no divisor, dividendo, e a vírgula no resultado. Como não tem um número, tem que acrescentar o zero vírgula. Então, corrobora aquilo que o professor tinha falado, ó. Tá? Confirma, né? Confirma o que o professor tinha falado, ó. Vai dar um número com vírgula, ok? E aí vai dar por 8. 8 vezes 40 dá 320. Resto, zero. Ok? Então, o número decimal, 0,8. Então, sempre que tu quer saber o número decimal, tu divide, ó, tu vai dividir o numerador pelo denominador da fração, da razão. E aí, tu vai obter o número decimal dado, desde que o resultado realmente seja o número decimal, certo? Partiu última questão. Então, minha gente, aqui a última questão desta nossa prova. Olha só, nossa videoaula, né? Porque não é a prova inteira. Uma livraria contratou um vendedor especialmente para cadernos durante o período do início do ano letivo escolar. O salário oferecido é composto por um valor fixo de 1.250 mais R$ 1 por caderno vendido. No primeiro mês, o vendedor realizou a venda de 112 cadernos. Com base nessas informações, o valor total recebido pelo vendedor referente ao primeiro mês de trabalho foi de... Então, olha só, é R$ 1.250 de valor, salário fixo, né? E R$ 1 por caderno. Se são 112 cadernos vendidos, então ele vai acrescentar ao salário dele R$ 112. Ó. E aí vai dar 2, 5 mais 1, 6, 2 mais 1, 3, e aqui vai dar 1. 1.362, alternativa C de Canadá.
Aí vai o Iago da vida lá e diz assim, bah, mas tão fácil assim, tem que estar errado. Gente, as bancas, elas exploram isso. Não é porque tá fácil que está errado, certo? Tenho muito cuidado com relação a isso. Não te esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, de curtir o nosso vídeo e de divulgar cada vez mais o nosso canal. Um abraço e até a próxima aula.